Muito bom dia, minha gente. Vamos iniciar o volume 4 do PET, semana 1 para o terceiro ano, com conteúdo de artes, falando sobre teatro e identidade. Você que está chegando aí agora para assistir mais essa aula do conteúdo de artes, se inscreve no canal da Escola Online no YouTube, adiciona a Escola Online nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana, muita novidade, muitas informações bem legais lá. Eu sou a professora Marcela, vou trabalhar artes com vocês nesse volume 4 do PET. Sou professora também de literatura, língua inglesa e língua portuguesa. Então, vamos lá! Bom, a semana 1 traz para nós como conteúdo artes visuais e o seu discurso. As artes visuais, elas são muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa percepção de cultura, de povo, de realidade. E uma das funções da arte é estabelecer relações entre o ser humano e o mundo. Muitas das apresentações teatrais contemporâneas trabalham com a formação e afirmação da identidade de um povo. Ou seja, a arte, ela reflete a nossa cultura, a nossa visão de mundo, e isso também nos toca, nos traz certa sensibilidade em relação àquilo que a gente vê, em relação àquilo que a gente ouve. Quando uma peça teatral fala de identidade, as narrativas empregadas levam a plateia a se enxergar em cada movimento, em cada figurino e em cada palavra falada, ou seja, estabelecendo assim uma relação, uma identificação, e muitas vezes desenvolvendo em nós empatia, cooperação e também nos dando uma outra percepção da realidade. Esse fato pode contribuir na reafirmação de modelos comuns a um determinado povo. Ou seja, a forma como as artes se apresentam para nós tem muito a ver com a questão cultural, com a questão histórica, das raízes, que a gente tem enquanto povo, enquanto cultura, enquanto sociedade. Então, vamos, pessoal, às questões. Primeira atividade. Em relação aos estudos acima, que é o texto referência, podemos afirmar que, letra A crítica feita em relação às produções de cinema, TV e teatro são fundamentais para que um povo tenha sua identidade respeitada. Letra B. A narrativa teatral contemporânea sempre leva em consideração as verdades absolutas a respeito da cultura de um povo. C. Sempre existiu o mesmo espaço nas apresentações teatrais para negros e para brancos. D. Pensar em identidade e respeitar e aceitar a superioridade branca nas produções cinematográficas. Bom, em relação a essa atividade 1, gabarito letra A. Bom, essas críticas que são feitas em relação às produções de cinema, TV e teatro, elas são fundamentais para que um povo tenha sua identidade respeitada, porque são olhares diferentes, são comentários, são construções sociais que são feitas a partir daquilo que é mostrado. E essa crítica, essa reflexão, ela precisa acontecer para que a gente entenda que existem variações na forma como apresentar a arte, apresentar esse discurso para a sociedade, respeitando principalmente questões relacionadas à cultura de um povo. Bom, no caso a letra B, a gente desconsidera por quê? Verdade absoluta em relação à cultura de um povo, o aspecto cultural, ele é diverso, ele é plural, e não apenas uma verdade absoluta. Letra C, sempre existiu o mesmo espaço nas apresentações teatrais para negros e brancos? Até por uma questão histórica, a gente sabe que essa alternativa não corresponde à realidade,
porque existe aí uma questão até de estereotipação nas produções. Letra D, pensar a identidade, respeitar e aceitar a superioridade branca nas produções cinematográficas? Não, a nossa cultura é muito diversa. E por que deveria haver essa superioridade branca? Né? Não justifica. Vamos então para a atividade 2. Responda a pergunta: quantos personagens negros ricos foram apresentados nas novelas brasileiras nos últimos 10 anos? Bom, pessoal, aí é uma questão de percepção da realidade, né? E a gente sabe muito bem como é que existe essa questão da estereotipação, como existe essa questão da cultura, inclusive de novelas brasileiras, em relação à figura do negro. Né? Normalmente ele aparece de que forma? É importante refletir a respeito disso. Então, se a gente tem um estereótipo, né, de como o negro é representado, bom, será que houve, né, nos últimos 10 anos, alguma situação em que esse estereótipo foi quebrado de alguma forma? Então é importante dar uma olhadinha aí em relação a essas possibilidades, certo? Vamos à atividade 3. O teatro contemporâneo tem como característica a inexistente relação entre o público e a obra apresentada. B, o forte controle emocional exercido na mente das pessoas a fim de aliená-las. Letra C, a presente relação entre público e peça, muitas vezes apresentada pelo enredo do teatro. E D, o caráter neoclássico e acadêmico. Bom, levando-se em conta o teatro contemporâneo, o teatro atual, né, qual seria uma das características presentes nele? A relação entre o público e peça, muitas vezes apresentada pelo enredo do teatro, ou seja, há atualmente uma aproximação entre o público, certo? E a peça que está sendo encenada, exatamente para estreitar esses laços entre esses dois interlocutores, né? Bom, a letra A está incorreta porque precisa existir a relação entre o público e a obra apresentada. Letra B, forte controle emocional exercido na mente das pessoas a fim de aliená-las. O teatro não tem essa característica, muito pelo contrário. A intenção é fazer com que as pessoas reflitam, né, que elas sejam mais críticas em relação àquilo que elas veem, que elas assistem. E a letra D, o caráter neoclássico e acadêmico. Exatamente porque há esse movimento de aproximação, né, entre público e teatro propriamente dito, a gente não tem esse caráter neoclássico e nem acadêmico. Bom, pessoal, finalizando, gostaria de agradecer a presença de vocês nessa semana de aula de artes. Espero todo mundo de novo na próxima semana. Um abraço e bons estudos!